Fala galera que curte o canal Coffee Break with Amadeu Maia, vamos começar mais um vídeo, gente. E eu vou começar esse vídeo agora abrindo uma aspa. Com coronavírus, Estados Unidos acabaram para o imigrante. Está insustentável, diz mineiro que vai voltar para o Brasil. A pandemia paralisou a construção civil, setor que emprega muitos imigrantes no país. Desde o início da crise, ONGs já distribuíram milhares de cestas básicas e marmitas para os brasileiros e outros latinos. Vamos começar a ler aqui, gente, uma matéria que foi publicada no portal G1 e a gente vai comentar no finalzinho essa matéria aqui com vocês. A acentuada crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus colocou fim ao sonho americano de muitos brasileiros que trabalhavam na construção civil nos Estados Unidos. Com o súbito fechamento de postos de trabalho, os imigrantes indocumentados se veem obrigados a pedir cestas básicas e buscar até empréstimos para voltar para o Brasil. Abre aspas, já estava querendo voltar antes da crise. Agora tudo parou. Tive que pedir um empréstimo para comprar a passagem. Se não houver mudanças no voo, na segunda-feira, agora dia 4 de maio, embarco. Estou aliviado porque vou sair desse pesadelo. Fecha aspas. Contou ao G1 o mineiro Gutenberg Moser, de 52 anos, gente. Abre aspas novamente, com o coronavírus, os Estados Unidos acabaram para os imigrantes. Está insustentável. O mineiro de Belo Horizonte, que está nos Estados Unidos desde 2014, viu as oportunidades de trabalho desaparecerem após medidas para a contenção do vírus paralisarem a construção civil, área que emprega muitos brasileiros nos Estados Unidos. Abre aspas. Os trabalhos pararam de uma vez. Para não deixar todo mundo parado, o empregador montou um tipo de rodízio, um a cada dia que trabalha. Mas como é que você vai manter o aluguel, que é caríssimo, indaga o brasileiro. Como não tem documentação regularizada, o morador de New Jersey não teve acesso à ajuda do governo e pediu ajuda a uma ONG para se alimentar. Na construção, ele conta que trabalhador que trabalha nessa área consegue tirar cerca de 120 a 150 dólares por dia. Porém, o aluguel não sai por menos de 1.500 dólares. Abre aspas, ele fala, não bebo, não fumo e não guardei dinheiro. Nesses quase 6 anos aqui nos Estados Unidos, eu mandei 20 mil reais para o Brasil e foi tudo. Tem muita gente que mente. Para ganhar dinheiro aqui, você tem que usar a mesma roupa toda semana e não pode ter nenhum tipo de gracinha, fecha aspas. Quando chegou, o mineiro conta que trabalhou muito e que chegou a ter problemas na coluna por carregar excesso de peso. Abre aspas novamente. A vida do imigrante nos Estados Unidos é uma grande ilusão, é uma grande propaganda de Hollywood. Quando você pensa no sonho americano, você está vivendo o sonho do americano e não o seu sonho. Está comprando a fantasia dele. Você está sendo explorado. Ele em troca te dá um tênis, dá um carro, fecha aspas, ele desabafa dizendo que isso é um sonho dos americanos, que por você estar num carro novo, comprar um tênis bom, ele acaba se vendendo por esse sonho. Além das 2 malas que poderá despachar no voo, Gutenberg queria enviar uma caixa e um container com material de trabalho adquirido nos Estados Unidos nos últimos anos. Abre aspas novamente. São coisas que eu poderia usar no Brasil, mas provavelmente vou perder, porque não vou conseguir os 545 dólares para mandar. Fecha aspas. Abre aspas novamente, minha vida virou de cabeça para baixo. Isso é um relato de um brasileiro, de um mineiro, que não está aguentando mais viver nos Estados Unidos por conta dessa pandemia que acabou extinguindo todos os trabalhos dos imigrantes, né? A crise provocada pelo coronavírus fez um representante comercial de 50 anos, morador da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, desistir dos Estados Unidos também. Endividado, sem emprego, ele já não tem como manter a mulher e os 2 filhos. Abre aspas. Não pensava em ir embora. Nós tínhamos outras ideias de negócio. Essa crise virou a vida de cabeça para baixo. Estou cansado, desesperado e doido para voltar.
Quero sumir o mais rápido possível, fecha aspas, afirma o mineiro que desde 2015 mora nos Estados Unidos. As dívidas já somam cerca de 4 mil dólares. Abre aspas, tem um aluguel atrasado e outro vence daqui a alguns dias. Já recebi uma mensagem de que vão cortar o telefone, a água e o gás no dia 21 de maio. Sem um telefone não consigo trabalhar, fecha aspas. O aluguel é uma das dívidas que mais preocupa, abre aspas novamente. Aqui não é como o Brasil que falam, coitadinho, não conseguiu pagar o aluguel, fecha aspas. O xerife vem na sua casa, te coloca para fora e quando ele chegou, ele disse aqui, gente, que ele visitou várias coisas com roupas, móveis dentro da casa. Isso acontece agora com ele, né? Como é que ele vai fazer com a família dele? Após o lockdown, que em inglês significa confinamento, fechamento de tudo, começa a vigorar em março no estado, ele ficou sem trabalho, porque vai fechar tudo, ele vai ficar sem trabalho. O vendedor de pisos e carpetes agora atua como motorista de aplicativo e diz que consegue ganhar cerca de 80 dólares por dia de trabalho, o que é insuficiente para manter as despesas físicas. Além disso, ele é pré-diabético e já apresentou, inclusive, sintomas do Covid-19 e fez o teste para a doença 2 vezes. Na última semana e na semana retrasada e nessa semana que passou. A tosse é insistente e, porém, não cessa, persiste a tosse. Abre aspas, os testes deram negativo. O passageiro ligou, ele disse que estava dirigindo o carro, e um passageiro ligou para a empresa de aplicativo, no caso um Uber ou Lyft, para denunciar. Ele disse que não teve coragem de ligar o celular hoje para ver se foi banido ou afastado do aplicativo, fecha aspas. Como não tem documentação regularizada, são os chamados imigrantes indocumentados, apenas o filho dele, que já nasceu na Filadélfia com um problema renal, recebe uma ajuda de custo do governo com ajuda de 194 dólares. Ele está usando esse valor para comer. Inicialmente, ele pensou que conseguiria voltar para o Brasil em junho, mas já viu que vai ser impossível. Abre aspas, o consulado diz que não pode ajudar. Inclusive, o consulado indicou uma ONG que oferece ajuda com alimentação. Eu só quero pagar as contas e sair daqui o mais rápido possível. Quero ver meus pais, que são idosos. Quero ter uma casinha e um pé de jabuticaba no Brasil. Fecha aspas, isso foi um desabafo do mineiro. Em outro momento aqui, um casal de brasileiros disse que era passear viagens dos sonhos. A recepcionista Jamile Neto Damasceno, de 24 anos, e o marido Rafael Giovanni Damasceno, de 27 anos, que são de Ribeirão Preto, chegaram nos Estados Unidos no dia 19 de março, com a passagem marcada para voltar 15 dias depois. Porém, a ideia inicial era estender essa permanência por alguns meses nos Estados Unidos. Abre aspas, a gente tinha intenção de trabalhar e juntar um dinheiro para reformar a nossa casa, que é simples, e também guardar um dinheiro para ter um filho mais para frente, fecha aspas, conta Jamile. Gente, o impacto do coronavírus nos Estados Unidos fez com que várias ONGs, inclusive líderes de ONGs e associações, ajudassem a comunidade brasileira e latina em vários estados americanos e dizem que os relatos se tornam cada dia mais comuns após as restrições dos Estados Unidos para conter o coronavírus, restrições de trabalho, lockdown, fechamento, quarentena e todas essas restrições que vêm sendo feitas nos Estados Unidos. Com mais de 1 milhão de infectados, os Estados Unidos estão no topo do ranking dos países que foram atingidos pela pandemia, feito inclusive essa pesquisa pela Universidade Johns Hopkins, e o número de mortes já passa de 61 mil pessoas, gente. É incrível o tanto que os Estados Unidos está sofrendo nesse momento. Sendo que o estado de Nova York tornou-se no país o centro da pandemia. Quando o primeiro caso surgiu no país, o presidente Donald Trump afirmou que a situação estava sob controle. Alvo de críticas violentas, Trump, inclusive, paulatinamente, amenizou aquele discurso dele e suspendeu voos vindos da Europa, que inclusive na época era o epicentro da doença, e passou a recomendar que os idosos ficassem em casa. No dia 13 de março, Trump decretou emergência nacional, o que permite que o governo enviasse 50 bilhões de dólares aos estados para ajudar no controle da pandemia. Milhares de marmitas e cestas básicas estão sendo distribuídas para os imigrantes.
Houve uma distribuição e uma ajuda governamental de até 1,2 mil imigrantes. Mas para que esses imigrantes recebam essa ajuda, eles teriam que ter o Social Security, que equivale mais ou menos ao CPF no Brasil. E tem que estar pagando regularmente também os impostos no país. Essas condições impostas em vários estados excluem brasileiros chamados indocumentados, que são os brasileiros que estão ilegais no país. Apesar de alguns dizerem que entrei com visto e tal, mas se você passa do tempo permitido, que são 6 meses, você fica indocumentado, fica ilegal no país. O Itamaraty estima que, de acordo com a agência Reuters, cerca de 1,7 milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos. A coordenadora da ONG Mantena, Solange Paisante, conta que o grupo costumava distribuir cerca de 50 mil, atender cerca de 50 mil famílias. Aliás, cerca de 50 famílias mensalmente na região de New Jersey, no estado vizinho a Nova York. Essa crise, abre aspas, essa crise pegou todos de surpresa. Muitas famílias não têm condição de fazer uma reserva. Só nós já distribuímos 2.880 cestas básicas e 2.850 marmitas para famílias infectadas e acamadas, fecha aspas, conta a presidente aí do grupo Mantena, Solange Paisante. O Brazilian Worker Center em Massachusetts, que normalmente auxilia imigrantes em causas trabalhistas, acabou se voltando com ação emergencial. Já distribuiu cerca de 1,5 mil kits de arroz, feijão, macarrão, fubá, óleo, molho de tomate, enlatados e legumes. As famílias com crianças pequenas recebem ainda leite, fraldas e mais uma ajuda. Imagens feitas, inclusive na quarta-feira, dia 29, mostram filas enormes dobrando quarteirões à espera da ajuda no centro que fica em Allston, lá em Massachusetts. Na Pensilvânia a situação não é diferente, gente. Afirma a apresentadora da Rádio Peel, Lana Palafox. Ela conta em seu programa que mobiliza doadores de comida, fraldas, remédio para os recém-chegados, mas que a pandemia obrigou a ampliar essa ajuda não somente para os recém-chegados. Ela conta, inclusive, que a meta, abre aspas, a meta inicial era 50 cestas básicas, mas o programa Voz da Comunidade da Rádio Philly USA e Amigos por Filadélfia já distribuíram cerca de 1.000 cestas básicas, 300 máscaras, e elas estão dizendo que calcula ainda que a ajuda chegou a 3 mil pessoas, fecha aspas. A Lana conta pra gente aí, aliás, conta pra essa matéria do G1. O meu trabalho nos Estados Unidos nos últimos 5 anos é exatamente contar um pouco dessa história desses imigrantes nordestinos e principalmente cearenses, onde eu contei várias histórias, e eu pude viver e vivenciar e conhecer essas histórias de perto. E a realidade não é essa que se vende, inclusive em internet, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. A situação é muito séria e realmente, nesse momento, é muito difícil. Inclusive, muitos imigrantes vendem tudo no Brasil e vão para os Estados Unidos. Eles voltarem, tem também o orgulho que é ferido, como é que eles vão voltar? Mas eu digo uma coisa, a situação que está passando nos Estados Unidos nesse momento, e o Brasil também passa por essa situação, você voltar tendo amigos ao seu redor, tendo a sua família, é muito mais fácil. Mas cada um sabe da sua vida. É triste a gente poder estar comentando uma notícia dessa aqui no nosso canal Coffee Break with Amadeu Maia, mas essa é a realidade que assola os imigrantes nos Estados Unidos nesse momento. A gente deseja que essas pessoas realmente decidam que seja o melhor para elas, mas que é realidade nos Estados Unidos, os postos de trabalho, as oportunidades, o tão chamado sonho americano, que o mineiro disse que é uma ilusão, realmente nesse momento está paralisado. E a gente deseja que esses imigrantes resolvam o melhor para eles e para suas famílias. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, diz que gostou e tal. Se você curtiu, aqui compartilha com os amigos. Se você não gostou, dá um dislike também, não tem problema não. E o importante é se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que a gente vai estar sempre passando uns vídeos aqui, vai estar sempre gravando vídeos aqui para vocês de notícias. Eu achei muito importante ler essa notícia do G1, até porque eu tenho uma vivência, eu tenho uma relação muito grande com a comunidade brasileira e isso me deixou um tanto quanto triste
mas ao mesmo tempo eu não quero ver os compatriotas, os brasileiros sofrendo. E se você acha que vai voltar para o Brasil, vai melhorar para você, vai interromper seu sonho momentaneamente, volta para os braços da sua família, que com certeza a ajuda da família, que todo mundo vai acabar ajudando. Amadeu Maia para o Coffee Break with Amadeu Maia. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí. Conto muito com a ajuda de vocês nesse momento.